E aí, pessoal, tudo bem? Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre as coisas do reino, né? Existem tantas coisas maravilhosas, tantas coisas sobrenaturais e incríveis sobre as quais a gente poderia conversar hoje. E que a gente vai conversar sobre muitas delas. Mas hoje a gente vai falar, na verdade, o tema que eu escolhi, né? Foi, na verdade, uma coisinha. Mas eu tava ouvindo uma mensagem, novamente, do Luciano Subirá. Porque eu gosto muito de ver as pregações do Luciano Subirá. Eu acho que Deus o utiliza muito na questão de explicar sobre o papel do Espírito Santo nos nossos dias. E eu acho que isso é uma coisa que eu amo aprender sobre. Minha irmã me mandou um vídeo do Luciano Subirá que se chama Notícia Boa ou Ruim, e foi uma das pregações mais impactantes que eu já assisti esse ano. E ouvindo aquela mensagem, eu comecei a desenvolver a base para o nosso devocional, a nossa reflexão dessa semana, que eu decidi chamar O que de verdade importa. Se você já viu esse vídeo, você já entende do que é que eu tô falando aqui, né? E eu fiz até um post no momento ali, eu tava, sabe, tão impactada que eu não consegui guardar aquilo só pra mim. Aí eu já coloquei no meu WhatsApp, coloquei no Insta, coloquei no Face, coloquei no meu Twitter. Eu acho que foi em tudo que é rede social. Mas daí eu comecei a, sabe, refletir um pouco. Por quê? E eu pensei nisso porque eu já vinha, na verdade, escrevendo alguma coisa meio que nessa linha. E daí quando eu assisti a mensagem meio que juntou, sabe, tudo. Eu disse, nossa, preciso falar sobre isso. E daí eu tava escrevendo um texto, que eu amo escrever, amo. E o tempo inteiro eu tô escrevendo, o tempo inteiro quando vem alguma coisa, sabe, aquela epifaniazinha assim na tua mente, eu já começo, sabe. E aí eu tava escrevendo uma coisa que diz basicamente o seguinte: pessoas tatuam em seus corpos marcas eternas sobre livros e histórias de ficção, séries de televisão, coisas passageiras, mas que para elas têm significados profundos. Ativistas que dão a vida pela causa de uma planta ou de um animalzinho. Não há nada de errado nisso. As coisas nos marcam, nos tocam, nos machucam. Só não podemos ignorar e passar intactos pela única coisa que de verdade importa nessa vida. E daí eu me lembro desse salmo aqui, que é o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E enquanto algumas pessoas marcam seu corpo com histórias de ficção que são passageiras e supérfluas no sentido de que não vão ser eternas, né? Óbvio que para aquela pessoa aquilo tem um significado profundo, mas são coisas que vão passar. E eu acho que existe algo mais profundo, existe algo mais eterno, existe algo mais importante do que tudo isso que a gente deveria tatuar não no nosso corpo, mas no nosso coração, tá? E, nossa, quem sou eu, né, pra falar sobre pessoas que investem suas emoções em coisas da terra, passageiras, ou enfim, de ficção e que nem existem às vezes. Eu coloquei aqui: como investimos nossas emoções em coisas tolas, supérfluas, passageiras. Não há nada de errado nisso, desde que não percamos de vista ele. Eu, por exemplo, eu sou muito de me envolver emocionalmente, às vezes, com um livro, ou com uma série, ou com um filme. E, meu Deus, sério, teve uma época no meu internato que eu chegava, assim, bem triste, assim. Eu, na verdade, não chegava triste, chegava meio calada, sabe? E todas as minhas amigas mais próximas que me conhecem e que sabem como eu sou, elas já diziam, tá, pode falar, tá? Não precisa ficar assim, pode me dizer o que é que tá acontecendo, seja bem sincera. E eu olhava e eu dizia, cara, o Danny não quer. Porque eu sou dessas, tá? Então, assim, eu realmente fico impactada, eu realmente fico mal por uma coisa que nem é de verdade, que nem existe. Tipo assim, como que eu deixo uma coisa, sabe, uma história de mentira mexer tanto com as minhas emoções a esse ponto de eu ficar, sabe, no meu dia a dia, de eu ficar cabisbaixa. E, assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado ainda na minha vida, mas que eu vejo como muitas vezes a gente simplesmente investe os nossos sentimentos em coisas tão pequenas, sabe? E, bem, pra quem me conhece sabe, ou não sabe, não sei, eu fui vegetariana há mais de 10 anos da minha vida.
E eu me tornei vegetariana pela causa animal, né? Quando eu assisti lá o documentário Terráqueos, eu decidi me tornar vegetariana. Não vamos entrar nesse vídeo, nesse assunto, porque senão a gente não acaba mais esse vídeo. Mas, alguns anos atrás, vários anos atrás, na verdade, eu tava lendo a Bíblia lá no capítulo de Levítico, no livro de Levítico, e eu tava muito emocionada com o que eu tava lendo ali. Eu tava muito angustiada com o que eu tava lendo ali. E eu escrevi um texto sobre isso, vamos ler ele também pra gente poder ir desenvolvendo o argumento principal aí que eu quero chegar. Enfim, daí eu escrevi também um texto nessa época, não lembro quanto tempo faz. E aqui eu coloquei: você me destruiu. Eu estava lendo uma passagem do teu livro quando você me destruiu. Eu que me julgava boa, justa e correta. A especial, de coração tão puro que se compadece dos animais. Eu estava lendo teu livro em uma passagem que descreve o rito de sacrifício da pombinha e me vinha de novo e de novo à memória o que a minha amiga tinha falado, que o Deus do Velho Testamento era um monstro sedento de sangue que torturava animais. E eu só tentava entender o porquê de tudo aquilo, sendo que eu te conheço. Eu sei quem tu és. E eu sei que foste tu a criar a compaixão que existe em mim. Se foste tu que me ensinaste a amar, a ter misericórdia, a cuidar com zelo, não seria possível que fosse errado que eu estivesse chorando pela pombinha do sacrifício. E eu conheço as leis que regem o universo e eu entendo a necessidade do sangue na redenção dos pecados. Então tu me destruíste quando me permitiste perscrutar um vislumbre dos teus caminhos. Me falaste em Hebreus 2, do 1 ao 3. Daí vamos abrir, né? Então, Hebreus 2, do 1 ao 3. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Daí depois eu vou terminar de ler esse texto, tá? Ainda não tá no fim. Mas basicamente o Senhor me falou o seguinte: sim, fui eu quem criei a compaixão que existe em você. Fui eu quem criei essa revolta pelo pecado, essa comoção pelo derramamento de sangue que existe dentro de você. Se te comove o derramamento do sangue de uma pombinha que tu nunca nem conheceste, imaginas o que é ser o sacrifício. Daí vamos parar por aqui, pra gente não já chegar ali onde eu quero, tá? Aí vamos continuar. Lembrei da superioridade que eu sinto quando eu me julgo uma pessoa melhor, ou uma pessoa melhor, por ter me tornado vegetariana depois de um documentário que expõe as atrocidades da pecuária. E Deus me disse: não te revolta às vezes que alguém que tenha assistido um documentário, por exemplo, como Terráqueos, e mesmo assim continue comendo carne depois de saber tudo o que sabe? Então eu entendi. É exatamente como Jonas, capítulo 4, versículo 10 a 11. Vamos ler? Olha só o que o Senhor falou para Jonas aqui no 4, do 10 a 11. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas estava angustiado, Jonas estava revoltado com o Senhor por conta da aboboreira, de uma árvore, tá? E aquela revolta foi um argumento que Deus usou contra Jonas. E eu tava revoltada com a descrição do rito do sacrifício da pombinha. E eu tava muito revoltada. Eu tava: Deus, me explica, porque não tá dando, né?
Então, eu entendi. É exatamente como em Jonas 4, do 10 a 11. Como é que eu posso me compadecer tanto de um pequeno animal? Vamos fazer uma correlação aqui com o de Jonas, tá? Na qual tu não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Tipo assim, né? Eu nunca nem conheci essa pombinha e lá estou eu morrendo de chorar por ela, tá? Um sentimento que foi Deus que me deu. Como é que eu posso me compadecer tanto de um tão pequeno animal como um pombinho sacrificado em holocausto pelo pecado? E aí vamos voltar. Aqui em Hebreus, onde diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como posso me compadecer tanto de tão pequeno animal como um pombinho sacrificado em holocausto pelo pecado, e a cruz de Cristo não me causar constrangimento tal? Até essa pena será a minha condenação se eu não atentar para um tão grande sacrifício. É isso que leva as pessoas ao inferno. É saber que Jesus, o próprio Deus, aquele por quem todas as coisas existem, aquele que é a razão de todo o universo, o próprio Deus fez o sacrifício no lugar destas pessoas e elas continuam vivendo exatamente como antes. É saber que Jesus, não um animal de fazenda, não um pombinho, mas o próprio Deus morreu em favor delas e continuar vivendo como antes. Tu me fizeste entender que tu nunca quiseste sangue derramado, porque tu nunca quiseste pecado consumado. Deus, ele nunca desejou o sangue, porque ele sempre desejou que nós fôssemos santos como ele é santo. Se houve derramamento de sangue, foi simplesmente, unicamente para a nossa redenção, para a nossa reconciliação, para que nós pudéssemos voltar e nos apresentarmos puros diante dele. Como nós investimos nossas emoções em coisas tolas, supérfluas, passageiras, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em você defender a causa animal. Não há nada de errado em você se apegar a um personagem, você tatuar sobre um livro. Não há nada de errado, desde que nós não percamos de vista ele. Existe um nome através do qual tudo respira e todo ser que tem fôlego existe. E é através dele. Deus me falou que eu fui feita à sua imagem e semelhança. E toda a compaixão que existe em mim veio dele. Então, como será que ele se sentiu? Não lendo sobre a descrição do rito de sacrifício de um animalzinho que ele nunca nem viu, mas o próprio filho dele. Como escaparemos nós que defendemos os animaizinhos e ignoramos o Cordeiro de Deus? Não escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação, gente. Tudo aponta para ele, é tudo sobre ele. Cada versículo da Bíblia é sobre ele. Cada rito de sacrifício da pombinha que está lá em Levítico, até o Apocalipse, é tudo sobre ele. Tudo sobre ele.